rapaziada. Hoje é um dia diferente. Tô aqui no posto, encostado nesse carro, olhando pro horizonte e pensando quantos anos de vida a gente entrega para um sonho. Esse sonho custou suor, noite sem dormir, dívida, dor. Mas hoje a gente vai buscar. Deixa eu te contar, devagar, você merece saber o que tá rolando. Esse terreno que a gente arrematou, o lote era de 10 hectares, avaliado em mais de 3 milhões e 800 mil reais. A gente conseguiu por 2 milhões e meio, no leilão, na garra. Cada quilômetro que passa, o coração acelera mais um pouco. Ela tá lá no alto do morro, nos esperando. Aqui, a gente abandona o asfalto. Estrada de chão, poeira levantando, mato dos dois lados. Sinal que tem tempo que ninguém passa por aqui. Mas a gente vai subindo, devagar. Morro. Foi fácil não, seu moço. Tinha gente grande do lado de lá. Empresário, fazendeiro rico, gente com advogado na sala. E a gente chegou do interior, com um sonho no bolso e fé em Deus. Arrematamos. Bora, que ela tá nos esperando. Estrada limpa, asfalto bom, sol batendo na vidraça. É nessas horas que a cabeça vai longe. Imagina a fazenda limpa, gado pastando, fumaça saindo da churrasqueira, os metros correndo no campo. O começa a aparecer lá na frente. É maior do que parecia no papel. Eita, chegou onde o carro não anda mais. Pedras grandes no meio do caminho, mato fechado dos dois lados, capim alto que nem parede verde. Desce do carro, respira fundo e entra nessa mata. Vamos ter que ir a pé daqui pra frente. O sol queima no cangote, mas o pé não para. A porteira aparece lá na frente, enferrujada, arriada, com mato enroscado no arame, mas ainda tá de pé. A gente abre e entra no que é nosso. Nossa Senhora, a casa tá de pé, mas tá detonada. Entulho em volta, mato crescendo dentro do que era o quintal, telhado furado, janela sem vidro, porta solta. O tempo passou por aqui sem dó. Mas a gente não veio para ver o que está destruído, a gente veio para ver o que pode ser construído. Aí, no meio de toda aquela bagunça, tinha uma árvore, forte, crescida, no meio do terreno. Sobreviveu a tudo. E olhando para ela, a gente entendeu. Essa terra tem vida, tem potencial. Mais para frente, 2 celeiros pequenos, abandonados, vazios, telhado cedendo, mas a estrutura tá lá. Aí a gente foi mais fundo no terreno e encontrou algo que a gente não esperava. Um galpão maior, também abandonado. Maquinário velho, enferrujado, entulho por todo lado. Alguém trabalhou duro aqui um dia. Ficou claro o que precisava fazer primeiro. Sem acesso, não tem trabalho.
Pensa num caboclo que achava que estava com a vida ganha. É, eu mesmo. Desci o morro no carro pensando, é só um matinho. Compro uma foice, dou 2 braçadas e resolvo. Mas vou te falar um negócio. Quem mora muito tempo na cidade acaba esquecendo a força da natureza, né? Lembrei do saudoso seu Tonico, lá da minha terra. O velho Tonico comprou um sitinho igual esse meu, largado às traças. Ele era contador, homem da gravata, sabe? Chegou lá no primeiro dia de terno e sapato de couro para arrancar um toco de eucalipto. Aí ele foi na venda da cidade e pediu a ferramenta mais tecnológica que tinha. O vendedor, percebendo a figura, vendeu para ele uma enxadinha de jardim, dessas de plantar florzinha no apartamento. Rapaz, o Tonico deu a primeira enxadada no toco, a enxada quebrou o cabo, voou a ponta de ferro e acertou bem o retrovisor da caminhonete 0 km dele. Prejuízo de 3 mil na caminhonete por causa de uma ferramenta de 30 conto. A vizinhança riu do Tonico um ano inteiro. Ele acabou contratando um trator de esteira só de raiva para arrancar o tal do toco. Pois é, e agora tô eu aqui, descendo pro asfalto para não fazer igual o Tonico. O mato lá do morro olhou para mim e deu risada, eu tenho certeza. Mas eu não vou de mão abanando, não. Rompedor hidráulico, carrinho reforçado, foice braba. Vamos ver quem ri por último nessa história. Fomos até o mercado. Compramos o básico para começar. Uma foice, um carrinho de mão e um rompedor hidráulico para as pedras da entrada. Com a ferramenta na mão, a coisa começa a ficar real. A fazenda tá largada, mas não vai ficar não. Gastei o que podia e o que não podia naquela loja. O dono do armazém até me ofereceu um cafezinho quando viu o tamanho da conta. Mas o pior não foi o preço. O pior foi o olhar do caixa. O rapaz devia ter uns 18 anos. Olhou para minha cara suada, olhou para a foice, olhou para o rompedor de pedra e soltou aquela: "Vai pra guerra, tiozão." Guerra? O menino não faz ideia. Se ele visse o tamanho daquele capim-elefante lá no morro, ele chamava era o exército. Mas sabe de uma coisa? Dirigindo de volta agora, com esse maquinário todo batendo no porta-malas, dá um alívio gostoso. É como se o Zé Roça de antigamente tivesse acordado de um sono muito longo. Lembra da história do Tonico que eu contei agora há pouco? Sabe qual foi o final da história dele? O Tonico não desistiu, não. Hoje, aquele sítio que quebrou o retrovisor dele produz a melhor cachaça artesanal da região. É isso, o morro testa a gente. A pedra no caminho não tá lá para te fazer voltar. Ela tá lá para ver se você tem coragem de alugar um rompedor hidráulico e moer ela no meio. A porteira tá chegando. Agora não tem mais desculpa de não tenho ferramenta. Agora é eu, a foice, a pedra e o mato. E eu não sou o Tonico de terno. Bora subir esse morro de novo. Voltamos ao morro. A foice na mão, bota o braço no mato. Corta o capim fino, mas quando chega nos arbustos maiores, não vai. Foice não dá conta. A gente para, olha pro mato,
olha para a ferramenta e entende, vai precisar de mais. Esse foi o primeiro dia na fazenda. 10 hectares, 3 milhões e 800 de valor, arrematados por 2,5. E ainda assim, o maior desafio não foi o leilão, foi chegar aqui e ver o que tem pela frente. Mas a gente não recua. No próximo episódio, a limpeza começa. Eita jornada longa!